Olá, seja bem-vindo ao Franklin Convida. Mais um episódio. Essa semana a gente está com o episódio. Vai ser uma programação muito especial aqui no canal, porque hoje você vai ao ar esse episódio. Na quarta-feira tem episódio de novo. Então vamos ter 2 episódios essa semana. E o episódio de hoje é para conversar com você aí que tá com aquela dor na lombar, que tá com dor muscular, que tá travado a coluna, né? E quer ter uma vida sem dor. E aí vai a hashtag do dia. A hashtag do programa de hoje é Viva Sem Dor, tá? E hoje eu recebo Ângela. Seja Tudo bem-vinda, bem? bem-vinda. Hoje a Ângela é fisioterapeuta, né? Fala um pouquinho de Isso. você rapidinho pra gente. Então, eu sou a Ângela, sou formada há 12 anos, atuo com quiropraxia desde 2017 e tenho 2 unidades de atendimento hoje, atuo em 2 bairros da Serra, né? Em Colinas e Morada de Laranjeiras. E meu foco principal hoje, como fisioterapeuta, é atender quiropraxia. Top. E esse programa hoje, ele tá especial, né? Com os nossos patrocinadores. Olha a tela da Empire desse programa, gente. Olha o que recebe aí, ó. A tela da Empire hoje é para falar de identidade visual, porque hoje eu recebo a Ângela e nós fizemos a identidade visual da Ângela, né? Na transição lá da Harmony, né? Da logo antiga dela, processo de mudança, de crescimento, né? Então ela mudou a identidade visual e nós fizemos. Como eu já tava recebendo ela, eu falei, não vou perder a oportunidade de fazer um merchan, né? Mostrando o trabalho feito, né? Então, você que quer também ter uma identidade visual para o seu negócio, ou pensar a marca de uma forma mais completa, mais ampla, só apontar a câmera para esse QR Code lá, seguir o nosso Instagram e também no QR Code você consegue falar comigo no WhatsApp e a gente conversa. Agradecimento especial também, gente, olha, avisando a vocês, olha, a gente tá com o lançamento aí do D14D, tá? São 14 dias esse projeto nosso de fazer você se desintoxicar de vícios que estão sugando a sua energia. Então, tem turma nova aí, apesar que você pode fazer o desafio em qualquer momento do ano, mas esse vai ser especial que eu vou fazer, o Eno vai fazer junto, vai estar com um grupo lá legal para te motivar diariamente a fazer o desafio. E o nosso próximo... Ah, tá, me segue aí no Instagram, no Franklin Convida, só apontar o QR Code aí, você que tá aqui no YouTube, segue lá no Instagram. E quem tá aqui já se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal e também escute a gente lá no Spotify, tá? Aqui na Somos, nós estamos em todas as redes sociais. A gente tá lá, você vai achar a gente. Então, só apontar a câmera também. Se você puder que você tá vendo isso aqui, passa a gente no Instagram, já se inscreve aqui no canal. E é isso, vamos começar a nossa conversa. Ângela, você é capixaba mesmo? Sou capixaba? É de onde aqui? Você nasceu onde? Águia Branca. Águia Branca é interior do estado, né? É, Aí interior. você mora aqui na Grande Vitória há quanto tempo? Aqui tem 16 anos, 17. E o que Desde te... 2008. Mais fácil. É isso. E o que te trouxe pra cá? Foi pra estudar? Como é que foi? Por quê? Então, eu sou nascida aqui no Espírito Santo, mas eu não fui criada no Espírito Ah, é? Santo. Com 3 anos eu fui... O meu pai, né, levou a nossa família toda pro Acre. E fui criada lá, fiquei lá até os meus 22 e vim pra cá pra estudar. A ideia era voltar pra lá depois, mas enfim, no meio do caminho conheci meu esposo e estamos aí até hoje. O amor manteve ela aqui no estado, olha. É Eu costumo isso. dizer que o Espírito Santo é um estado apaixonante, a gente se apaixona por aqui, por ter muitas oportunidades, e aqui você ficou apaixonada, e ficou aqui no estado. É isso aí. Já tem quanto tempo vocês dois estão de casado já? Ao todo, De que a gente relacionamento? tá junto, vai fazer 15 anos. Pô, bacana. E tem um príncipe, né? Tem Esse tá o quê, com o 2 anos? frutinho de 2 anos. Muito bom. E, Angela, e por que fisioterapia? Então, caí de paraquedas. Como Não. assim? Eu já fiquei de paraquedas com fisioterapia, como é que é? Então, cheguei na faculdade, não sabia assim o que que eu queria, sabia que eu ia fazer uma graduação, mas o que exatamente não sabia. E tinha algumas opções na faculdade. É, dentre as opções, eu perguntei à secretária lá o que que era fisioterapia, ela me falou, e eu só falei, mexe com sangue? Ela falou, não. Eu falei, então é isso aí mesmo. Então você não sabia nem onde tinha Não, pensado. nunca tinha nem ouvido falar em fisioterapia. E, enfim, fiz vestibular, passei, já comecei numa turma, é, tinha começado eu acho que em fevereiro, eu entrei em abril na faculdade. Entendi.
E aí, fiz a minha graduação ali. Tive muita dificuldade porque eu vim do interior, então eu tive um ensino fundamental, né? Muito mais fraco do que aqui, Uhum. né? Lá era tudo muito mais difícil pra gente do que aqui hoje, essas facilidades. Não tinha acesso à internet, não tinha celular, eu fui ter celular aqui. Então, quando eu conto a minha história, as pessoas acham que eu sou uma senhora de 80 anos. Mas foi uma vida difícil de roça, interior e, enfim, foi mais difícil. E aí, mas eu consegui, assim, encontrei pessoas muito boas aqui. Na graduação, eu conheci professores que me ajudaram muito nesse Legal. começo e, enfim, eu deslanchei através de pessoas que eu conheci por aqui mesmo, assim. Agora eu fiquei curioso, assim, você não sonhou fazer fisioterapia, acho que no curso você se apaixonou pela profissão, né? Normal, vai gostando, vai entendendo, né? Aí são coisas que Deus vai direcionando a gente. Porque nesse Exatamente. caso foi Deus mesmo, acreditar. Você poderia ter chegado no curso e falado, não gostei, quero sair daqui, mas é o que você gostou. Eu fico pensando, e como é que foi? Ah, formei e vou empreender, porque tá outra loucura, né? Porque eu falo que, eu tava falando um pouco, empreendedorismo é uma mistura de coragem e loucura, né? Aham. E como é que foi essa decisão? Ah, quero ter minha própria clínica. Necessidade. É. Então, eu sempre gostei da parte de terapia manual. Na graduação ainda, eu via alguns professores trabalhando com uma parte de terapia manual. E eu falava, cara, é isso aqui que eu quero. Só que no começo da fisioterapia, é tudo muito difícil, né? Ontem eu até estava conversando com uma das colaboradoras de lá de uma das unidades, falando sobre isso. Quando a gente forma, a gente pega qualquer coisa. Todas as partes de fisioterapia, de atuação da fisioterapia, a gente vai. Porém, eu fui me direcionando. Então, eu sempre fui fazendo curso de terapia manual. Uhum. E chega uma hora que o mercado vai afunilando para você. Então, eu trabalhei muito com plano de saúde, né? Atendi em várias clínicas. E chegou nessa época, um pouquinho antes da pandemia, eu estava atendendo e eu saí de uma clínica que eu ganhava um salário razoavelmente bom. Fui para poder ir para outro lugar que ganhava bem também, porém eu ia ter menos atendimentos. Entendi. Aí, pô, se você atende 40 pessoas no dia, você vai cair para 10 e ganhar a mesma coisa? Putz, por que não trabalhar menos e ganhar a mesma coisa ou mais? Enfim, quando eu fiz essa transição, a clínica que eu ia não tinha mais a vaga. Nossa. E eu saí de um salário muito bom para R$ 500 por mês. Caraca. Para atender plano de saúde convencional. Aí comecei a crescer nessa outra empresa que eu entrei ganhando muito mal de novo. Então, você cai o padrão de vida, cai tudo. E fui para essa clínica. Lá eu fiquei 1 ano e pouco. E acabou o projeto que tinha em parceria com a Unimed até na época. E aí ficou eu e outras pessoas desempregadas. Eu falei, o que eu vou fazer? Fui levar currículo, ninguém queria. Por quê? Eu tinha tanto curso, tanta coisa, que eu fui ejetada do mercado. Aí todo mundo falava, pô, você é muito capacitada pro cargo que eu tenho. Porque eu pago tanto e você não vai ficar, porque você vai encontrar coisa melhor. E putz, se não encontrar, mas eu não tô encontrando. Tava faltando arroz lá em casa, entendeu? E foi um negócio assim. Aí eu juntei com outras pessoas, abrimos a primeira Harmony. Ah, então já abriu já com esse nome já. Foi, na verdade, eu tenho 2, mas é a terceira Terceira. vez que eu abro. E aí abri em sociedade com outras 2 pessoas. Durou 9 meses. E a gente abriu final de novembro de 2019.
E aí veio... Veio a pandemia em março de 2020. E aí, eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Quando foi agosto, eu separei a sociedade. Falei que não dava, enfim. Algumas coisas aconteceram, divergência de ideias mesmo. Uhum. Que é normal acontecer no É. processo. E aí, eu falei, ou eu fico onde a gente tá e vocês saem, ou eu saio e vocês ficam. Das duas, uma. E aí, optamos por eu sair. E aí, eu comecei do zero em Colinas. Mas aí você sai com o nome fica seu. A É, Harmony... porque o CNPJ, tudo era Foi seu. meu. Então, Entendi. eu saí e elas registraram Aí elas a ficaram, no outra. caso, com a estrutura, Ficaram com tudo. local, É e você isso. saiu com o nome. Eu Entendi. saí com o nome. E fui e comecei com o que eu tinha de atendimento de consultório. A ideia era abrir um consultório só para mim. Acabei que não fiquei só com consultório. Meu marido não, já que a gente vai abrir, vamos abrir um negócio maior. Que foi que a gente abriu essa unidade de Colinas. Aí coloquei o Pilates, mais os atendimentos que eu já fazia. Aí teve parceria, né, com as meninas da psicologia. Enfim, tive vários parceiros já e a gente vai tentando moldar o que funciona melhor pro negócio naquele ambiente. E, graças a Deus, tô lá até hoje. E aqui vai um adendo importante. Hoje a Ângela já conheço você já tem uns 4, 5 anos, né? É, Ela já foi cliente nossa da agência uma vez, aí esse ano ela tá em expansão, ela abriu a segunda unidade, a gente voltou a trabalhar junto, né? A gente tá trabalhando junto hoje, lá na nova unidade e tal. E uma coisa que eu percebi, que naquela época eu tinha acabado de conhecer, não tinha percebido, é como o Ulisses, seu esposo, te dá apoio, né? Como é um negócio de é, vocês, sabe? Eu achei isso muito incrível. A gente teve lá o nosso evento lá de inauguração da unidade nova, e ele tava lá junto e ajudando, e é o nosso, é a nossa clínica. Eu achei isso muito legal, assim, de ver como vocês entendem como casal mesmo, é um negócio da família, né, de sim, vocês. é. Eu achei isso muito, muito interessante. Me impressionou, ele assim, me impressionou bastante, porque ele não só tava lá como esposo pra apoiar a esposa. Ele tava lá realmente, não, é nosso, né? Vamos fazer isso aqui acontecer. Então, eu falo que ele me dá mais apoio, ele acredita mais em abrir um negócio do que, do que eu. Aí ele fala, não, vamos, tal, não sei o quê, mas... E eu vou tremendo na base, mas eu vou, porque ele tá mandando eu ir, então eu vou. E aí... e a gente vai... Mas assim, porque o mundo no negócio, ele é muito difícil. A gente vive uma instabilidade, né? Muito grande. Então, eu falei, cara, a hora que eu tava assim... voltando a normalizar a minha vida depois da maternidade e tal, vamos revirar tudo de novo e abrir outro espaço, né? Mas assim, ele sempre me dando muito apoio nisso. Então, ele acredita muito no serviço que é prestado, né? E eu também acredito, senão eu não tava fazendo esse esforço todo. Mas é isso, eu acho que a gente tá sempre se qualificando, tentando, né, prestar o melhor serviço para o mercado, assim, todo mundo fazendo atualização, todas as meninas também estão fazendo atualização, então a gente tá buscando trazer um serviço de muita qualidade aqui para ser. E por que Harmony, assim? Por que Então, Harmony? Qual o nome pois é, desse... foi o Ulisses que escolheu Ah, ele esse escolheu... nome. Sabe como é que ele é presente no negócio? Eu queria alguma coisa que lembrasse a harmonia mesmo. Só que aí eu falei, vamos botar harmonia, que é um nome fácil e tal. Aí ele, não, vamos colocar um negócio. Aí já tinha uma harmonia, ou tem ainda, não sei, em Laranjeiras, mas é de outro Uhum. serviço. É, E aí ele falou assim, não, vamos botar Harmony, internacional. E aí eu fiquei muito tempo pensando Harmony, enfim. Mas é por causa de trazer a harmonia do corpo, de pessoas lá dentro. Então, eu tento trazer a harmonia no espaço, Entendi. entendeu? E realmente... Entre pessoas que estão frequentando, entre pessoas que trabalham. Então, isso é um ponto muito importante. Tá todo mundo fluindo
bem, Tem, né? assim, no espaço. Realmente a gente sente isso quando vai lá, qualquer uma das unidades, a gente sente muito essa questão, um clima de paz, tem um cheirinho lá maravilhoso, É, né? então. Aromas, assim, é bem legal mesmo o espaço. E aí você hoje tem, para os nossos, quem tá assistindo a gente saber, você atende como fisioterapeuta, quiropraxia e pilates. É isso? Me explica pro Não, pessoal. eu atendo hoje, especificamente, fisioterapia ortopédica, em Uhum. geral, para as inflamações, tendinite, bursite da vida, Que quase ninguém pós-operatório. tem, quase É, ninguém tem isso. quase o mundo tem. É, a quiropraxia, que é o meu favoritinho, meu Que é o dos coraçãozinho. estalos. Atendo a parte de avaliação postural, correção com palmilhas também. E eu já atuei com Pilates, Uhum, mas nas minhas clínicas eu não atuo com Pilates. Eu, eu tenho uma equipe, né, uhum. com mais 4 fisioterapeutas que elas dão aula de Pilates. Entendi. Então, qualquer uma das unidades que as pessoas forem lá, além de ter o trabalho com você, né, você escreveu, também tem a opção de fazer o Pilates lá. Angela, qual é a diferença de fazer Pilates lá com vocês, que são fisioterapeutas, todas são fisioterapeutas, tem uma equipe bem bacana lá, e em outros lugares? Qual é o diferencial do Pilates da Harmony, assim? Então, hoje a gente fez até um nivelamento agora recentemente. E até eu e mais uma das fisioterapeutas, a gente vai para São Paulo agora em julho para fazer Olha, o curso. A gente fez online e vamos fazer presencial agora esse curso com uma equipe de São Paulo. entendi. É, a gente fez um nivelamento para atuar de forma mais atualizada, da forma mais atualizada que tem hoje com o Pilates. Porque a gente tem como visão não tratar o paciente como um pedaço. Você chega lá com uma dor na coluna, eu vou olhar para a sua coluna e vou mexer na sua coluna. Isso tanto em consultório quanto no Pilates ou qualquer atividade que você vai fazer lá dentro. É, então a gente estuda o corpo humano como um todo. Então a gente vai te avaliar, ver o que que você tem de disfunção. Vamos tratar a sua disfunção para te trazer o bem-estar que você precisa. Então, você tem uma fraqueza muscular, a gente vai trabalhar esse fortalecimento seu de acordo com a sua capacidade física, vamos desenvolver isso. Ah, é um problema de fáscia, vamos trabalhar fáscia. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer lá dentro que não é só exercício aleatório. Uhum, Então, o que que a gente vê muito hoje? Pessoas vão pro Pilates como se fosse fazer um exercício qualquer aleatório. E não é o que a gente quer. A gente quer que você vá com um objetivo e que você trate o seu problema. Então, esse é o nosso foco principal. Vamos te avaliar e vamos tratar o seu problema. Entendeu? entendi. E quais são as pessoas te procuram muito na clínica para fazer Pilates? Quais são as queixas, assim, que elas vão até a clínica? Ah, eu tô com dor, é porque eu quero fazer uma atividade física. Quais são os Todas. motivos? Todas? Todas. Então, tem gente que vai porque tem dor. A grande maioria, porque tem algum tipo de dor. E aí, às vezes, o médico indica, outras vezes a vizinha faz e acaba indicando para fazer porque foi bom e tal. Então, a parte mais idosa vai principalmente porque tem dor e porque o médico mandou, porque tem atividade, tem que fazer um tipo de atividade, né? Porque a atividade, ela, hoje, ela não é por questão só de melhorar uma dor. É por questão de bem-estar, de longevidade, né? Então, o ideal é a pessoa fazer uma atividade física para sempre. Uhum. Igual casamento, até a morte os separe. Então, tem que fazer. Porque você faz um tempo e para, o seu músculo esquece. Então, sempre que você tá sedentário, faz atividade, seu músculo vai sentir. Uhum. Você retorna, passa um tempo sem fazer e retorna a fazer, você vai sentir de novo. Então, enfraqueceu, perdeu tudo que fez. E tem as pessoas que vão porque não gostam de fazer outro tipo de atividade. Ah, eu não gosto de correr, eu não gosto de musculação, eu não gosto de, enfim, de outras atividades. E vão
pro Pilates que gosta. E lá a gente consegue moldar isso. A pessoa que vai para tratar a dor e a pessoa que vai para fazer como atividade física. A gente consegue ir aumentando carga, né? E moldando o atendimento mesmo, de acordo com o que cada um precisa e pode fazer. O que eu acho interessante é que o Pilates é algo bem personalizado, né? Realmente para a É, pessoa ali, né? Tem é, toda essa questão de ver, como você falou, a necessidade dela real para ter um treinamento personalizado para ela naquele momento. Então, eu acho isso muito interessante. é. Ter o cuidado maior também que você tem ali. E em um espaço como a Harmony, onde você tem essa confiança, esse cuidado, também é um diferencial importante para o seu tratamento, né? Você poder ter evolução e cuidar da saúde, assim. E um grande mito, assim, que as pessoas têm é de fazer o Pilates só porque tá velho, porque tá doente, porque, sei lá, qualquer outra desculpa. Mas, assim, é tão importante fazer um Pilates sozinho, quanto você pode associar com outras atividades. Fazer uma musculação, por exemplo, uma pessoa que é um fisiculturista, que é uma pessoa que malha pra caramba e tal. Se ele faz um Pilates associado, por exemplo, o desempenho dele é muito maior, é muito melhor. Desenvolve musculatura muito melhor. Porque a gente trabalha função muscular. Não é só hipertrofia. A hipertrofia a gente não trabalha tanto isso. Ganha-se hipertrofia ao longo prazo, mas Entendi. não é objetivo no Pilates. É você desenvolver função muscular, dar função para o corpo. É por isso que muitas vezes a pessoa está travada e vai para o Pilates. Ah, quero alongar. Não, a gente vai dar função para essa musculatura. Pilates não é só alongamento, é fortalecimento, é estabilidade. A gente consegue trabalhar musculaturas específicas que muitas vezes não consegue na musculação, principalmente se fizer sem orientação. Entendi. Eu acho interessante que, quando você fala da questão da função, até pra gente envelhecer melhor, né? Acho que quando você começa a utilizar, as pessoas mais idosas que passam a fazer Pilates um pouco tarde para começar a atividade física, né? Uhum. E elas vão perdendo a mobilidade, né? Vão perdendo a liberdade que elas têm de se movimentar. E acho que o Pilates ajuda a devolver essa mobilidade, com esse foco na função, né? Acho isso muito Uhum. interessante para as pessoas, assim. Pode falar. Não, é isso, assim. A maioria das pessoas mais idosas que procuram é porque já estão perdendo função. Então, hoje a gente tem paciente lá é, de 11 anos e tem de 96 anos. E são pessoas que estão fazendo, que tem a de 96, ela é mais ativa que muita gente de 60. Então, é uma pessoa que tá buscando função, né? E eu acho que o importante é isso, todo mundo é, trabalhar o corpo de alguma forma. Eu não falo só o Pilates, mas, né, é, procurar uma atividade que cause bem-estar. E o Pilates, ele tá aí para poder tanto ajudar na parte de melhorar a dor, devolver função, quanto como atividade física. Então, pode ser associada com outro ou fazer sozinho. Vai ter resultado. Perfeito. Aí, tem um trabalho que você faz, assim, antes da gente falar da quiropraxia, tem um trabalho que você faz que eu acho muito bacana, que é o das palmilhas, né? Uhum. Essa correção. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque muita gente tá com dor e nem imagina que ao usar uma palmilha ortopédica vai aliviar essa dor dela. Então, pra quem ainda não conhece as palmilhas ortopédicas, gente, atenção à informação relevante agora que a gente vai te passar. Atenção, isso pode aliviar suas dores na coluna, hein? Então, as palmilhas, a gente faz toda uma avaliação também, né? Da pisada, né? Avalia a postura, estático, dinâmico. Então, a gente vê realmente lá no consultório se tem necessidade ou não de usar essa palmilha. Mas, assim, muita gente que tem a famosa fascite plantar, que é aquela dor bem na curvinha do pé, esporão de calcânio, aquela, né, que cresce o esporão dentro do calcanhar. Às vezes dor no joelho, a gente avalia para ver o que está levando isso. E muitas vezes uma palmilha ela ajuda, porque tem o pé desabado, que é o pé Uhum. plano, que chama, o pé cavo, que é aquele pé que tem a curvatura muito acentuada. Então, a palmilha ela
corrige isso. Tanto a disfunção que está levando isso, quanto a altura, que às vezes a pessoa tem uma diferença de membro. Se a gente for fazer um raio-x, todo mundo tem uma diferencinha aí de 5 milímetros, 7 milímetros, que é um normal, até um centímetro é normal. Uhum. Mas tem gente que tem isso mais acentuado. Então, às vezes tem um pouquinho mais de diferença, tem uma alteração na pisada, e aí a pessoa quer correr, ou às vezes trabalha em área de metalurgia, aí que tem muito, né? O pessoal usa essas botas mais pesadas, que é menos confortável os calçados, e acaba gerando esse tipo de inflamação, de dor na coluna. Eu tive uma história, assim, a história que mais me marcou, né? Que foi a primeira palmilha que eu fiz. Eu tinha um paciente que, na época do plano de saúde ainda, que foi quando eu Há muito fiz. tempo Há atrás. muito tempo atrás. Que foi quando eu fiz o curso, né? De palmilhas, que eu fui lá pro Rio fazer. Aí, quando eu fiz a palmilha desse paciente, ele tinha uma dor que já tinha mais de 3 anos, que ele sentia dor na Nossa. lombar. E aí eu falei, vamos fazer uma palmilha? Aí ele, meio desconfiado, aceitou fazer. E aí, eu também não sabia vender muito bem meu serviço. Enfim, ele fez a palmilha. Na primeira semana, ele virou pra mim. Falou que tinha sumido a dor dele. Então, isso pra mim foi muito marcante. Falei, putz, meu O trabalho... trabalho tá valendo a pena. Valeu a pena o investimento, vai dar certo. Então, eu acho que é isso, assim, você às vezes trata, faz fisioterapia pelo plano, ou às vezes até particular, mas assim, se não tratar o problema, você nunca vai ter o resultado que você deseja. Então, o que a gente busca nos serviços que a gente oferece? A causa do problema de cada um, individualizado. Na palmilha não é diferente. E é isso, a gente faz essa avaliação, busca o problema e corrige com a palmilha quando é necessário. Então, você que tá aí, que tá nesse processo, tá com dor na coluna, o primeiro passo é agenda um horário lá com a Ângela pra ver, quem sabe a palmilha pode resolver sua questão, pode resolver esse problema. Eu nem conhecia isso, gente. Antes de trabalhar com a Ângela, eu nem fazia ideia que isso era uma possibilidade, né? E pra mim, tava falando aqui antes de começar o programa, que ela falou que eu até hoje nunca fiz quiropraxia com ela, né? Mas é porque eu tenho agonia, né? Eu tenho agonia aos estalos, aquela coisa assim, né? Então a palmilha acho que resolve melhor. Se eu tivesse algum problema, eu iria na palmilha e tal. E a quiropraxia, Ângela, como é que, assim, é o que você gosta de fazer, né, a quiro? Primeiro, pra quem não sabe o que é quiropraxia, explica pra gente primeiro a definição, o que é, para as pessoas poderem entender. Então, a quiropraxia são ajustes que a gente faz, articulares, né? Os estalos, né? Os famosos estalos que todo mundo já pesquisou em algum momento no YouTube para ver o que é. E aí, a gente faz esses ajustes de acordo com a necessidade de cada pessoa. E aí, a primeira coisa, a quiropraxia não é só para quem tem dor. Ah, não? Eu achava que era assim. Não é um tratamento especificamente. Nossa. É também um tratamento, mas a quiropraxia é preventivo. Você pode fazer, por exemplo, trabalha muito tempo sentado, computador, né, e fica com esse corpo preso, né, a postura ruim o dia todo. Você pode fazer para poder aliviar essa pressão articular. Então, o objetivo do ajuste é tirar a pressão articular, né? Liberar espaço para os nervos, tirar pressão muscular, enfim, liberar o corpo mesmo. Esse é o objetivo. Então, assim, pelo que eu entendi, tudo que você falou, tanto o pilates, a palmilha, a quiropraxia, normalmente as pessoas só vão buscar quando elas estão com dor, né? Quando tá no sofrimento. Então, são tratamentos preventivos, no caso. Você pode fazer a qualquer momento. Não precisa sentir a dor pra ir lá, tá, gente? Não precisa. Não precisa. Tá no aperto lá do Vocês sofrimento. levam problema pra gente. Uma Vocês travada. podem ir, não precisa remediar. Vão tratar, cuidar antes de tratar, né? Pô, isso é bem legal, porque realmente eu achava que realmente era um tratamento para aquele momento crítico. Realmente tá a coluna travada, aí você vai lá e resolve. Então,
a grande maioria vai assim, vai com dor. Já peguei muitos pacientes travado mesmo de coluna, mas não é o melhor momento quando você tá travado. Por quê? A pessoa, né, vê muita coisa na internet, e eu sou meio sincerona com meus pacientes. Uhum. É, vê muita coisa na internet. Chega lá, uma pessoa toda torta e do nada fez uma sessão, sai em pé. Um Cara, milagre. eu não faço esse milagre. E eu acredito que ninguém faz. Não existe isso, assim, de você chegar travado e sair. Eu já peguei paciente ruim que saiu zerado, mas assim, é muito difícil. É alguma coisa muito específica que tá ali travando. Mas quando você tem um quadro de hérnia de disco, por exemplo, a pessoa vai, eu quero resolver meu problema de hérnia de disco. Pô, cara, não dá para resolver em uma sessão, 2 sessões. E aí acaba que, por ser um serviço particular, não tem cobertura por plano, as pessoas ficam meio frustradas com isso. Então, é bom ir. Começou a sentir alguma coisa, algum desconforto? Vai, faz uma avaliação, vê o que pode estar causando isso. Por quê? Às vezes, é uma coisinha que está ali e a gente ajusta, melhora. Mas quando você está em crise, nem sempre só a quiropraxia vai resolver, nem a fisioterapia. Entendeu? Às vezes tem que pedir socorro de outras formas, médico e tudo mais. Então, o ideal é buscar antes de dar colapso. A coisa ficar feia, né? Mas acho que as pessoas esperam a dor, em último caso, vai e te procuram, né? Procura o seu serviço. Eu acho que é muito fruto também da falta de informação, que se pode procurar esse serviço antes de sentir a dor, como um tratamento, algo que vem realmente para a crise não acontecer, né? Que você vem buscando isso. E eu não sabia disso. Minha ignorância, eu achava que era só na crise mesmo. É porque as pessoas divulgam muito isso. Ah, tem hérnia de disco, faz quiropraxia. Tá com inflamação, faz quiropraxia. E não é exatamente só isso. Tem a parte preventiva. Então, pode buscar em qualquer desconforto que tá. Porque vai melhorar, entendeu? Entendi. E como é que funciona? É por sessão que as pessoas contratam? Como é que é essa questão? Eu trabalho Pacote? por sessão. Sessão. Por quê? Como é um serviço que dá um resultado muito mais rápido do que uma fisioterapia convencional, então, geralmente, a pessoa que está com uma dor normal, fora de crise, ela vai fazer 2 sessões, no máximo 3, e vai ficar bem. O ideal é, a cada 40, 60 dias, fazer uma sessão. Entendi. Entendeu? Para manter o corpo. Uma pessoa que pratica musculação, que faz algum tipo de atividade física, ela pode fazer periodicamente para melhorar o desempenho, entendeu? Não Entendi. precisa ter uma dor específica. Você tinha falado da questão Eu tenho visto muito alguns fisiculturistas que eu sigo, né? Realmente fazendo pilates para melhorar o resultado deles. Eu achei interessante. Realmente é algo que eu vejo muito comum. Eu não sabia exatamente o porquê. Hoje você me explicou exatamente pra que é. Que é meio... Eu fiquei meio sem sentido, aqueles homens grandão lá no fisiculturismo fazendo pilates, né? Eu tinha uma visão errada do pilates, mas agora eu entendi. Então, é porque a musculação, a maioria das pessoas buscam por hipertrofia, para o músculo ficar grande e tal, principalmente o pessoal do fisiculturismo mesmo. E aí acaba que essa musculatura, ela enrijece, mas ela precisa alongar também. E às vezes pega tanta carga, esse músculo fica ali travado. E aí vai pro Pilates para soltar. E geralmente os marombas sofrem muito no Pilates, eles sofrem demais. Porque o músculo é mais enrijecido, né? Eles sofrem mais do que a idosinha de 96 anos para poder fazer. Porque o músculo tá muito preso. E aí, para poder ganhar essa mobilidade, é mais difícil. Entendi. Então, se as pessoas quiserem conhecer, no caso, o seu trabalho, lá na Harmony, a gente tem o quê? Unidade em Colinas e em Morada, né? Isso, tem as 2 unidades. Em Colinas fica ali no Pátio Laranjeiras, na Avenida Brauna. E em Morada fica na Rua Arpoador, lá no final da Morada Antiga. E a nova é a mais recente, né?
É a mais recente. Deu frio na barriga pra abrir essa nova unidade? Que empreendedor é inquieto, mas dá um friozinho na barriga, né? Dá frio na barriga, né? Ainda estou. Mas, assim, a gente tem trabalhado para melhorar, né? Já foi uma experiência melhor do que a primeira. Hum. Eu acho que todo começo, assim, dá esse frio na barriga, né? Será que vai dar certo? O que que eu vou fazer? O que que dá para fazer? Mas, assim, quando a gente pega para comparar, hoje tá fluindo muito melhor, com menos pressão do que foi quando eu abri a primeira. Por experiência mesmo, né? A, as formas de captação de cliente, né? O que que ia fazer, o que que não vai fazer. Então, a primeira, eu entrei muito crua com tudo, Uhum. né? Vamos abrir do jeito que apareceu, a gente fez, porque tinha que fazer. E aí, essa já foi mais planejada, então tá fluindo, tá um frio na barriga, mas tá fluindo melhor. Já dá pra pensar na próxima unidade, né? Ano que Calma. vem. Empreendedor é inquieto. Mas se fosse pelo Ulisses, já abria outra. Por ele já tava aí fazendo mais outra dívida. Bom, coloca na tela, diretor, nosso diretor Eduardo, nós fizemos a identidade visual da Harmony, né? E aí eu tenho o antes e o depois, né? De como era antes e como a Ângela era apegada a essa marca, né? Quando a gente pega um projeto de identidade visual, normalmente quando é um rebrand, né? Refazer e tal, redesign, o cliente ele vem muito apegado, né? Aí hoje ela viu, depois de muito tempo, ela nem lembrava como é que era a antiga, né? E aí desenvolveu. O engraçado desse projeto é que a Ângela queria uma coluna vertebral, né? Você queria que isso tivesse no projeto, né? E a gente teve que encaixar isso, e a Ângela não muda muito de opinião, ela é bem direta assim, e a gente conseguiu acertar, né? Já tem o quê? 2, 3 anos essa marca, né? Essa foi 2022 que nós Faz de fizemos. mudança. Ela 2022 foi o ano da mudança, assim. Foi o ano que eu fiz essa mudança de marca, o ano que eu engravidei. Então deu um rebuliço na minha vida. Mas é muito bom quando a gente vai falar de marca, esse processo de a gente olhar para o que... Quando a gente começa de um jeito, né? A gente vai evoluindo. E para dar o próximo passo no negócio, um dos passos é você olhar para sua identidade visual e mudar, né? O seu negócio foi mudando, né? Você, em 2022, era uma outra Ângela do que você tinha começado lá na sua primeira clínica, né? Com as sócias e tal. A gente vai evoluindo. Eu queria agradecer, antes de voltar a falar com você, a gente pode tomar uma aguinha, respira. Queria agradecer a Empire, gente. Queria agradecer muito a Empire, né? Que é a nossa assessoria de comunicação e de performance, que faz com que esse programa aconteça, né? E agradecer muito, se você quiser saber mais sobre identidade visual, tá começando um negócio, ou você sente que sua identidade visual não tá mais representando você, quer passar por uma transformação, só apontar o QR Code, a câmera pro seu QR Code e falar comigo lá no WhatsApp ou com o senhor Wendel, tá? Um dos dois vai falar com você aí. Bom, desafio D14D. Ângelo, o que acontece? Hoje a gente tem muito, a gente chama que são os ladrões de energia, né? A gente tem aí celular, tela, a gente não dorme direito, compulsão alimentar, para os ladrões de energia nossos. E aí nós criamos o desafio D14D, que são 14 dias para você dar um restart de dopamina, né? Não tem como ficar sem dopamina total, mas tem como você eliminar essa dopamina barata que a gente consome o tempo todo. Rede social é muito sugando nossa energia e tal. Então, de 14 dias, a gente propõe um desafio para as pessoas reduzir essa dopamina barata e substituir por hábitos melhores. E aí tem material de apoio, tem grupo de WhatsApp, é bem legal. A gente vai começar a fazer esse desafio em grupo no dia 7 de maio. Então, você que quer participar, aponta a câmera do QR Code aqui e entra no nosso grupo, tá? E se você tá vendo esse episódio depois que o grupo foi ao ar, é só você procurar um link, vai ter um link aqui embaixo também, direto do desafio, para você poder se inscrever lá. E, novamente, me siga nas redes sociais, me siga lá no Franklin Convida, tá? Lá no meu Instagram. E segue a gente também lá na Somos, né? Todo o nosso conteúdo na rede social nossa, a gente posta todos os conteúdos dos programas, da Atman, do Franklin Convida, dos novos programas que vão vir, tá? E também você pode se inscrever aqui no nosso canal e também curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Pode abrir a tela, Eduardo. Gente, vocês estão... Uma coisa que eu não falei ainda, mas aqui, volta e meia, aparece ou aqui em cima ou aqui do lado, um QR Codezinho de um apoiador nosso, tá?
Então, se sua marca quiser ser apoiador nosso, tanto lá, entrando aqui no QR Codezinho do lado, levando para uma página de captura do seu WhatsApp, ou patrocinar o nosso programa, só vir aqui que a gente aceita, tá, Ângela? A gente aceita, né? Sempre que tem a ver com o nosso conteúdo de empreendedorismo, saúde, bem-estar, que é o que a gente quer trabalhar aqui, e marcas que realmente comuniquem com esse público, para fazer sentido para as duas coisas. Voltando para cá. Bom, hoje a gente tem duas unidades, duas clínicas, né? Futuramente vamos abrir mais uma clínica. Mas qual é a visão de futuro? Eu sei que está muito recente, porque você acabou de abrir uma segunda unidade, mas quando vocês sentam para conversar, assim, a ideia de abrir novas unidades, adicionar novos serviços, qual a visão de futuro que vocês têm para o negócio de vocês? Então, todo mundo tá falando da terceira unidade, né? Mas eu não parei pra pensar nela ainda, não. Eu sou meio pé no chão com as coisas, assim. Eu espero tudo ir desembolando. Eu acho que tudo tem um tempo pra acontecer. Então, eu nem planejava pra agora essa segunda unidade. Eu tinha vontade de ter uma outra, mas aconteceu agora, enfim, surgiu a oportunidade e a gente abriu. Mas vamos ver, né? Mais pra frente se tem força pra abrir, A terceira pra unidade abrir a vem aí, terceira. aguarde a terceira unidade, aguarde. Ângela, se você, a gente trabalha aqui com 4 pilares aqui no nosso programa, né? Trabalho, nessa fase inicial, corpo, saúde física, né? Que é cuidar do corpo, a mente e espiritualidade. Você faz alguma atividade física? Como é que você que é mãe, empreendedora, esposa, que o dia só tem 24 horas, deveria ter mais dias. Como você consegue arrumar tempo pra cuidar do seu corpo, pra treinar? O que você faz? Estou me retornando, né? Tô retornando para as atividades. Eu passei por um processo, né, de transição, aí veio maternidade, e são coisas assim que a mulher sabe muito bem como que funciona isso, né? Como que é difícil você conciliar maternidade, empresa, família e enfim. Então, eu tô retornando aos poucos para as minhas atividades novamente, né? Fazer uma musculação, fazer outras coisas que ajuda a dissipar um pouco dessa energia, né? Porque é puxado, mas a gente vai mudando, né? Tem que. Agora veio a Páscoa, todo mundo explodiu no chocolate. Mas vamos. A gente tá voltando. Tô voltando agora. Semana passada eu voltei com minhas Que atividades bom. novamente. Sim, eu sei que esses dias, às vezes eu tô trabalhando, tem coisa que eu faço trabalho à noite, né? Aí tem coisa que eu mando pra Angela à noite que eu tô fazendo. Aí esse horário que eu tô estudando. Então você consegue arrumar um tempo pra estudar também, né? Cuidar da mente, né? Ter novos conhecimentos, continuação na área. E à noite mesmo? Sempre à Então, noite? é a hora que a criança dorme, né? Porque assim, durante o dia eu sou a empresária. Aham. Da hora que eu chego em casa, depois de 16, 18 horas, depende do dia, tem que dar atenção pro filho. E aí, hora que ele dorme, que eu vou me atualizar, vou ver o que mandaram pra mim, vou ler com calma, às vezes não leio. Mas acontece de mandar alguns arquivos Manda arquivo, e eu ela não esquecer que leio. tinha que ler o arquivo. Então, a memória depois da maternidade já não é mais a mesma coisa. coisa. Então, são coisas que a gente vai primeiro matando os problemas antigos para poder ir fazendo outras coisas. Mas assim, tem prioridades para poder fazer. Então, a gente vai fazendo de acordo com o que dá. Eu até tava conversando, você falando da atividade física, eu tava conversando sobre isso ontem com uma outra mãe. E aí, o paciente lá que foi fazer sessão, como que fica a vida da gente muito louca. Porque se você não deixar de fazer alguma coisa para cuidar da saúde, você simplesmente esquece que você existe. Em prol de serviço, de filho e de casa, e as coisas vão acumulando. Então, tem hora que a gente tem que largar para lá mesmo e falar, não, eu vou cuidar de mim. E agora eu tô me reorganizando novamente, porque
novembro, dezembro, que a gente começou a pensar nessa segunda unidade, eu tava seguindo um cronograma. A minha cabeça virou Mudou tudo. tudo. E agora que eu tô me reorganizando, então é distribuindo função para as outras pessoas para poder eu ter tempo para mim, porque fica muito doida. Cuidar de tudo sozinha não dá. E é importante esse momento, né, de se cuidar, porque senão, se a gente deixar, realmente a gente não vai arrumar tempo, porque a atividade física é algo que exige um esforço, a gente não vai muito por querendo fazer, a gente faz porque é importante fazer, né? Aí tem todas as outras urgências, as pessoas tanto nos demandando, o trabalho, a gente acaba se esquecendo, né, de ter esse momento pra gente. Ângela, quando a coisa aperta e tudo que você podia fazer, você fez, pra quem você suplica? Qual a sua espiritualidade? O que que você faz? Ou no seu dia a dia você acha isso importante ou você não tem espiritualidade? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu vim de uma família muito católica. Uhum, Fui criada na igreja católica, sou católica. uhum, Hoje eu não sou tão praticante quanto eu era, uhum. e quanto eu deveria ser, mas eu sou católica. E assim, oração a gente faz todos os dias e tal, mas a minha família, por si só, todo mundo lá em casa é católico. Mas você tem esse momento seu de fazer suas orações, de seu ritual, de agradecer? E Como é que é isso? todos os dias eu faço minhas orações. Não sei, porque às vezes as coisas apertam, tem que ser um milagre, né? É, Eu falo que... E mesmo assim, eu não tenho um momento exato para fazer. Uhum, Tipo, todos os dias, 18 horas, vou parar para fazer entendi. oração. Eu paro no momento que eu preciso, que eu lembro, durante o dia, sei lá, tô estressada, falo, não, vou parar aqui e vou dar uma respirada. Então, é qualquer hora. Perfeito. Se você se encontrasse com sua versão lá com 17 anos, Ângela com 17 anos de idade, qual conselho você daria pra ela? Continua. Continua. Por quê? Porque eu acho que não, eu não tenho que desprezar a pessoa que eu era lá. Entendi. Porque foi através de tudo que eu passei com 17, ou talvez com menos, ou com mais ali, que eu cheguei onde eu tô. Com as experiências que eu adquiri nesse processo aí. Algumas decisões que a gente toma na vida, né? É meio burrada. Se Mas, arrepende, né? putz, não precisava ter feito. Mas, enfim, a gente faz e é crescimento pessoal. E eu acho que algumas atitudes que eu tomei, que pareceram loucas naquele momento, foram o que fizeram eu chegar onde eu cheguei. Então, que bom que eu tomei as decisões que eu tomei lá. Às vezes a gente tenta romantizar a vida e sempre com a cabeça que a gente tem hoje, olhar, eu não faria assim, eu fui traumatizado nisso, aconteceu isso que me marcou e tal. Mas a gente tem que entender que são as nossas feridas que formam a pessoa que a gente é hoje. Sim. Né? É a dor que a gente passa na vida, né? Os traumas que a gente tem, que faz com que a gente lide com a vida como a gente é. Só que as pessoas hoje elas estão romantizando uma vida como se a vida fosse um parque de diversões o tempo todo. Fosse tudo muito feliz, que é tudo de bom, né? E aí, às vezes, muitos pais protetores criam muitos filhos dentro de uma bolha, porque é tudo muito bom, tudo feliz. Na verdade, não, né? A gente é alegre em alguns momentos da vida. Né? Se a gente parar pra analisar no dia, qual foi a parte do dia que você estava feliz, assim? Então, a felicidade, ela acontece entre as adversidades do dia, né? E depois que eu vi isso me trouxe uma paz tremenda. Porque às vezes a gente tem a necessidade de ficar feliz o tempo todo, ficar bem o tempo todo. Às vezes eu falo, não tô bem, faz parte do processo. Tem dia que eu não tô um dia bem, então tudo bem. Tem dia que a gente levanta querendo voltar pra cama e amanhecer de novo. E o interessante é que, assim, eu até tava vendo esse período de Páscoa, né? E a gente tem lá na Páscoa, a gente vem de sexta-feira, né? Que a gente acaba ficando mais silencioso e tal, mas a gente tem a certeza que a Páscoa virá, né? Que a ressurreição virá. E é a certeza que o sol vai nascer de novo. Então é um dia ruim que a gente tem e tá tudo bem. Amanhã a gente vai acordar e o dia vai ser uma outra oportunidade de ver. É porque eu vejo muitas pessoas romantizando essa questão. A gente ter que estar bem o tempo todo e tem que estar o tempo todo feliz e você não pode parecer... E rede social faz muito isso com a gente, né? Porque é todo mundo feliz, parece que todo mundo tá viajando, todo mundo com muito sucesso. Aí a nossa vida fica uma vida chata, né? Porque, como assim?
fica pra trás, fica chata. Eu, eu tinha muito problema com isso. Sério? Tinha. Só que eu fiz terapia lá no começo Uhum. da Harmony. Que foi na época que a gente se conheceu lá. É, e aí foi uma coisa assim que eu falei, gente, todo mundo tem que fazer terapia em algum momento da vida. Precisa. Que as meninas assim abriram minha cabeça demais para essas coisas que eu aprendi a tomar atitudes que eu não tomava. Então, coisa assim, delegar função para alguém que presta serviço para mim, eu não conseguia, cara. Era uma coisa muito difícil e aceitar que algum dia eu estava passando mal e eu não ia atender e ligar para o paciente e desmarcar, isso para mim era um martírio. Era muito doido. E aí eu aprendi que é aquele ditado que rola muito aí, quando você está dizendo sim para o outro e dizendo não para você. Então, eu aprendi a dizer o não quando é não, o sim quando é sim. E tá tudo bem. E traz E uma aí, paz, não traz e uma traz paz? paz. Nossa, traz uma paz. Eu tenho facilidade de falar não. Eu tenho uma facilidade tremenda, assim. Eu não fico enrolando, eu falo não, porque eu não quero, só isso. Então, às vezes tem situações que você fica ali meio que enrolando para falar, mas, cara, a gente tem que ser mais flexível com essas coisas. E às vezes a gente se coloca em uma situação desconfortável para não ver o outro no desconforto. Exatamente. Entendeu? E é tipo, uma coisa que eu converso muito com meus amigos sobre isso, né? Para de fazer isso. Por que você tá inventando desculpa? Você não tá afim de ir, pronto. Você não quer fazer isso, É isso acabou. aí. Não fica, não é nada contra a pessoa, é só que você não quer. E tá tudo certo. Eu aprendi isso. E eu aprendi a aceitar as dificuldades que acontecem. Então, eu não fico me martirizando e eu tento trazer isso para a equipe também que Sim. trabalha comigo. Porque às vezes, mas eu tenho uma agenda para cumprir. Cara, dá para outra pessoa vir? O que dá para fazer? Vamos fazer o que dá para fazer. Todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo não tá legal, acontece divergências na vida da gente. Então, vamos normalizar as coisas, Trazer um né? pouco de paz. Porque não adianta trazer esse peso, trabalhar ruim. Às vezes não dá, a gente tem que. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. E antes de eu fazer um bate-bola rapidinho, eu vou te falar uma palavra e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não vale pensar muito, tá? Socorro. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá, tá preparada? Não. Vamos lá. Tô não. Família, É o centro de tudo. casamento, É a minha base. filhos, É o amor maior da vida. harmony, Minha segunda família. fisioterapia, É, é o meu encontro, assim, de vida. empreender, Me achei. um lugar que você gosta no Espírito Santo, que você gostaria de conhecer. Qualquer um que você queira conhecer, ou que você, um lugar que você acha bonito. Sei lá, eu gosto de Domingos Martins, eu acho legal. Domingos Martins, isso aí. O frio, o negócio do frio. Mulher quase frio Eu não sempre, gosto né? muito de frio, não, mas eu acho lá um lugar aconchegante, assim. Perfeito. Agora, Ângela, pra gente encerrar, já te agradecendo, tá? Gostaria que você olhasse pra essa câmera aqui, que é a sua câmera, e você falasse um pouquinho, né, do seu trabalho, um pouquinho lá da Harmony e tal, e desejar algo legal para as pessoas que estão assistindo a gente. De preferência que elas vivam sem dor, né, gente? De preferência é isso. Então, gente, a gente tá, como nós falamos aqui já, em Colinas e em Morada. A gente tem um serviço diferenciado de fisioterapia, de quiropraxia.
pilates. Então, se você tem algum desconforto, uma dor que tá aí já há muito tempo, entre em contato com a gente, né? Tira suas dúvidas, marca uma avaliação, pra gente ver no que pode ajudar. Eu sempre falo, se a gente não puder ajudar diretamente, a gente tem alguém que a gente pode direcionar. Então, procura nossos serviços, a gente está à disposição, tá? Tem através de WhatsApp, de ligação, os serviços de pilates para todas as idades, criança, adulto, né, idosos, e a quiropraxia também. Então, a gente está à disposição para todo mundo que precisar. Ângela, muito obrigado pelo seu tempo. Mãe, empreendedora, esposa, e conseguiu um tempo para estar aqui. Eu fico muito grato por isso. Sei como é corrida a sua agenda, como você teve que movimentar para poder realmente estar aqui, porque com filho é mais difícil ter esse tempo. Muito obrigado mesmo, tá? Por ter dado essa oportunidade pra gente. Acho que agregou muito. Aguardem os cortes desse episódio, tá? Vai ficar bem legal. E para encerrar, né? Hoje eu entrevistei a Ângela, que por acaso a fisioterapia entrou na vida dela. Por acaso ela abriu a sua clínica. E assim ela foi construindo. Nessa história, nada de acaso tem. Eu chamo isso de providência, né? Deus sabe todas as coisas, nos direciona. E ela sempre foi guiada por uma ajudinha daquele cara lá de cima. Muito obrigado pela conversa. É muito bom conversar com uma mulher empreendedora, uma mulher que é mãe, uma mulher que faz acontecer. E gera receita para várias empresas. A Harmonia é um local com várias outras mulheres que empreendem e se inspiram em você. Mas com certeza, o que Deus mais deu de preciosidade na vida da Ângela, isso já conhecendo há um tempo, foi ser mãe. Esse novo papel que faz o olho dela brilhar e dar motivação para ela ir mais além. E com certeza vai vir 3, 4, 5 clínicas. Porque agora ela e sua família têm um motivo muito maior para crescer e para construir. E aí, qual é o seu motivo para vencer na vida? Tenta descobrir ele. As coisas vão ficar muito mais fáceis para você poder lidar com o seu dia a dia. E é isso. Tchau, tchau. Até o nosso próximo episódio. Oi.